coração, cada dia que Deus nos dá de vida, cada dia que Deus te dá de vida, você tem que ter uma expectativa muito grande que naquele dia, o que o Senhor tem para fazer na sua vida. Se Deus te deu mais um dia, não é verdade? Ele tem um propósito. Se Ele te deu mais um dia de vida, Ele tem um propósito nisso. E nós temos que entender isso em nome de Jesus. Todos vocês aqui são chamados por Deus. Glória a Deus pela sua vida. Você tem respondido o chamado de Deus. Muito mais do que ter um título de uma religião, mas realmente estar na companhia de Jesus, como a gente cantou aqui. Não é verdade? Estar com Jesus do nosso lado. Porque é com Ele que nós vamos estar toda a eternidade. Meus queridos, eu vi uma ministração de um louvor que o pastor dizia assim: antes mesmo de haver o pecado no mundo, lá no Éden, Jesus já era nosso Senhor. E mesmo com o pecado, você ainda tem a chance de dizer que Ele é o seu Senhor. Porque um dia, meus amados, todos nós, independente se você tem obedecido a Deus ou não, todos nós vamos dobrar o nosso joelho diante do poder de Jesus, do nome dEle, é o que diz a palavra. Todos nós. Vai ser irresistível. A presença de Deus será irresistível. Esse será um dia muito especial. E Deus tem ministrado muito nesses dias. Essas últimas semanas que nós trouxemos palavras sobre a família de sucesso 1, 2, experiência da mesa. Todas essas palavras têm a ver com o que vai ser ministrado hoje. Todas essas palavras têm a ver com aquilo que Deus tem tocado os nossos corações e agido não só na minha vida, mas eu sei que na vida de muitos aqui, na vida até de muitos que não estão aqui. Eu quero que você hoje esteja com os ouvidos atentos à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você abra comigo Apocalipse, capítulo 20. Já foi lido Apocalipse aqui hoje, né? Você não precisa ter medo de ler Apocalipse, tá bom? Eu lembro que quando eu não conhecia Jesus ainda, quando falava assim da Bíblia e falava do livro de Apocalipse, eu ficava até com medo de ler, de ter pesadelo de noite. Mas o Apocalipse, ele é a palavra de Deus e não tem nada de diferente. Na verdade, é mais um livro e uma revelação. Apocalipse significa revelação. Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 11 em diante. Pode permanecer sentado, tá bom? Diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Capítulo 21, eu quero ler o versículo 6 ao 8 com você também. E diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. É Jesus aqui, tá? Versículo 7. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei por Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe
será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém. Diga comigo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós temos experimentado muito de Deus. Eu posso dizer que eu tenho experimentado muito de Deus nesses dias, esse ano que passou. E o meu anseio, e eu sei que é o anseio de muitos aqui, é experimentar ainda mais. Você sabia que Deus criou, quando criou o universo, colocou o homem num jardim, certo? Como que é o nome desse jardim? Éden. Sabe o que significa Éden? Éden significa prazer, sabia? Era o lugar do prazer. Agora é interessante que quando eu falo assim, prazer, o que vem na sua cabeça? Claro, comer um churrasco, não é verdade? Vem orar, certeza. Veio orar, você imaginou assim você orando. Vou falar de novo então para você dar uma oportunidade para a sua mente pensar. Prazer, o que vem na sua cabeça? Meus queridos, é claro que talvez possa ter vindo coisas que não convém nem falar na sua cabeça. Sabe por quê? Porque depois da queda do ser humano, pela desobediência, o diabo tem prazer em distorcer a criação de Deus. E aquilo que Deus criou, sendo prazer, que era estar à presença de Deus. Adão e Eva, a representação da humanidade, estava ali integralmente, 100%, na presença do Senhor. E eles tinham prazer nisso, em estar na presença de Deus. Não era forçado isso. Agora o diabo distorceu isso, para mostrar outro tipo de prazer nesse mundo, um prazer que gera o quê? Destruição. Não é verdade? Prazer de destruição. Estamos chegando aqui perto do carnaval, por exemplo. Festa da carne significa. Onde são concebidos muitos filhos que não estavam sendo desejados, onde muitas pessoas morrem, muitas pessoas entram em overdose, muitos se prostituem, não sabem nem com quantos, não é verdade? Então ela mostra o prazer de uma outra maneira, um prazer que gera destruição e morte depois. Só que a gente tem que resgatar o prazer de estar na presença de Deus. A alegria de nós sermos um representante de Jesus aqui nesse mundo. Olha essa pessoa bonita aí do seu lado, Aqui nós não temos problema com autoestima, meu querido, Essa pessoa do seu lado é linda, maravilhosa, maravilhoso. Nós não temos, problema com isso. Autoestima. Você sai daqui pelo menos ouvindo uma vez na semana que você é bonito, bonita. Tá bom? Então, se você não ouviu a semana inteira, vem no domingo que aqui você vai ouvir. Eu vou pedir para alguém falar isso para você. A alegria de nós sermos embaixadores, representantes. Eu e você representamos Jesus. Você representa a pessoa mais importante desse universo. Você é o representante oficial dele. Levar pessoas para se encontrar com Deus é a nossa tarefa. Levar pessoas a se converterem a Jesus, assim como nós se convertemos. E se você ainda não teve esse privilégio de levar alguém para conhecer Jesus, olha, eu tive experiências maravilhosas esses últimos dias, em levando pessoas a conhecer Jesus. E como é maravilhoso ver uma pessoa que estava andando nos caminhos que desagradavam a Jesus, e ela tomar consciência disso. E assim, mais bonito de tudo, coisa mais linda e maravilhosa de tudo é pensar assim: Deus, o Senhor podia usar tantas outras pessoas, mas o Senhor usou eu por esse privilégio tão grande. Quem já teve esse privilégio de levar alguém até Jesus, para conhecer Jesus? Olha aí quantas pessoas. É um privilégio, meu irmão, isso aí não tem preço. Isso não tem preço e quem vai nos dar a recompensa vai ser o próprio Deus. Porque um dia nós vamos chegar a Deus, olha, que alegria pôde ser viver na tua presença, e que alegria também foi ter falado, representado o Senhor naquela terra lá, porque a Bíblia diz, meu amado, que eu e você, presta atenção nisso, nós não somos esse mundo, nós somos peregrinos nessa terra.
E é por isso que nós estamos declarando como aquela música. Nós vamos mudar esse mundo, mas com a palavra de Deus. Mudar esse mundo não significa que nós vamos reformar ele para ficar morando aqui, não. Significa que nós vamos levar o máximo de gente possível para o céu. Significa, meu querido, que a gente quer cumprir o desejo de Deus. E o desejo de Deus é que todos se convertam. Todos cheguem ao conhecimento da verdade. O Espírito Santo de Deus, ele habita aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. Deus escolheu você como uma casa. Deus já não habita mais num templo feito por mãos humanas. A gente ministrou isso tempo atrás aqui. Habitação de Deus chamou essa ministração. Deus já não habita mais num templo feito por tijolo, massa corrida. Deus habita agora num coração, e esse coração é o seu. Ele escolheu o seu coração para habitar, para morar. E olha, a gente tem que ter um grande temor. Fala comigo assim, temor. Um grande temor em saber que Deus está aqui. Não é verdade? Tem que ser meus irmãos, um grande temor, a ponto de você se sentir fraco até, em saber que Deus está dentro do seu coração e nada está oculto aos olhos dele. Tudo ele sabe sobre você, tudo ele sabe sobre a sua vida, tudo ele sabe do que passa na sua mente, do que você tem feito ou deixado de fazer. E hoje eu quero ministrar sobre um grande dia. Um dia que todos nós vamos estar nesse grande dia. Eu e você, e até as pessoas que não estão servindo a Deus, vai estar nesse grande dia. O grande dia, esse que eu li aqui ó, em Apocalipse capítulo 20. O grande dia que nós vamos estar diante do trono do Senhor. Que todos nós vamos chegar com a nossa vida até Ele e nós vamos prestar conta da nossa vida. Você sabia que a tua vida é emprestada? Você sabia que é um comodato que você tem? É um contrato de comodato que você tem. Você tem que devolver ela. E Deus deu ela para você. E Ele vai querer saber como que você devolveu. E a Bíblia nos diz que um por um vai se chegar diante da presença do Senhor. E essa semana, Deus trouxe um temor muito grande no meu coração com respeito a isso. Porque a vida, meu querido, é um mistério, não é verdade? A vida é um mistério ou não é? A vida é um mistério, a gente não sabe o que vai ser de nós daqui meia hora. A gente não sabe o que vai ser amanhã ou depois da manhã. Né? Quando quem aqui tem filho sabe disso, entende isso. Você passa a ter um cuidado ainda maior com a sua vida se você ama realmente a sua família. Né? Porque você quer poder cuidar dos seus filhos. Você quer poder amar eles, fazer com que eles cresçam com uma família. Porque aqueles que cresceram, às vezes, sem uma família estruturada, sabem quanto é difícil. E você quer fazer o contrário. Mas a nossa debilidade está em saber que a gente não pode acrescentar um dia na nossa vida. E além do mais, fala comigo assim, eu preciso estar preparado. O apóstolo Pedro vai citar um texto do Antigo Testamento, que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 24 a 25. Você não precisa abrir, eu vou lê-lo. Se quiser anotar aí, para você ler depois também. Diz assim, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Olha só a nossa vida. Ela vai crescer como uma planta, e ela vai dar flor, e ela vai secar. Né? É a garantia que nós temos. E o que importa de toda a nossa vida, presta atenção nisso que eu vou dizer para você. O que importa de toda a nossa vida, o que é mais importante, é Deus saber quem nós somos e lembrar de nós nesse grande dia. É o que mais importa, ser conhecido de Deus. Porque a glória desse mundo, se você foi um popstar, se você foi parente do popstar, se você foi um milionário, ou foi a pessoa mais engraçada da cidade, ou se foi a pessoa mais, sei lá, título que você pode levar. Isso aí não vai importar. O que vai importar é se Deus realmente pode chamar você de filho.
E ele ser o seu Deus e você ser o filho dele. Tem um homem na Bíblia, em Gênesis 5, versículo 27. Veja sobre a vida desse homem, Metusalém é o nome dele. Eu vou ler para você também. Gênesis capítulo 5, versículo 27. Olha o que diz. Todos os dias de Metusalém foram 979 anos. Meu Deus do céu, quanto tempo de vida, não é verdade? 979 anos. Mas olha o final do versículo. O que diz aí? Morreu. Viveu, mas chegou o dia dele. Um dia ele morreu. E a certeza que a gente tem quando nasce, a única delas, já tem esse ditado popular, é que um dia nós vamos. E meus irmãos, toda essa vida, a vida que Deus deu para nós, o tempo que você viver ela, não importa quantos anos, você tem que se preparar para esse dia. Eu posso até ir lá, como eu falo ao pessoal, eu vou caprichar no velório do pessoal dessa igreja, pode ficar tranquilo. Eu vou fazer um velório bonito. Eu vou falar, essa pessoa é um santo maravilhoso, vou testemunhar da sua vida. Mas o que eu falar, meu amado, apesar de ser muito bonito, não vai importar. O que vai importar é o que Deus vai falar de você. Lá, porque lá eu não vou poder estar com você, eu vou estar na fila com você. Eu e você vamos estar na fila junto. E eu quero que você não leve isso na brincadeira, isso é muito sério. De nós estarmos diante de Deus. Uma vez, eu não sei se eu disse essa frase aqui, uma vez eu escutei isso. E eu, numa ministração, certa vez, eu disse isso. Eu falei assim, olha, talvez o seu caixão ainda não esteja pronto. Mas pode ser que o seu eucalipto esteja plantado já. Entendeu? Talvez não esteja pronto ainda. Mas talvez o seu eucalipto já está crescendo. Meus irmãos, é a certeza que eu e você temos da vida. O que você tem feito com ela? O que você tem feito da sua família? O que você tem feito com a força que você tem? O que você tem feito com seus filhos? O que você tem feito com seus pais? O que você tem feito com a sua mente? O que você tem feito com as suas forças? Com as habilidades que você tem? O que você tem feito da sua vida? Você não precisa levantar a sua mão, mas quem aqui se sente totalmente preparado para esse grande dia? Preparado e ter certeza, o Senhor vai me receber. Ele vai falar assim, vem cá, bendito, abençoado, entra aqui, ó o que eu tenho para você. Porque o olhar de Deus, interessante, que diante de Deus não vai ter como ter conversa fiada. Fala, Deus, mas não é, sabe o que aconteceu? Nos domingos era complicado eu ir na igreja. Não sabe o que é Deus, sabe que eu não orava todo dia? O senhor sabe, olha, todo dia, aquela hora que eu separava para orar, acontecia alguma coisa. Trabalhava, Senhor, o senhor sabe que eu era uma pessoa esforçada. Deus, olha, minha esposa precisava muito de mim. Deus, eu também preciso ter um lazer. Sabe, e aí acabava passando o dia, e eu, cansado no final do dia, não conseguia estar na tua presença. Você pode ter tido conversa fiada com teu pai, com a tua mãe, colou. Você pode ter tido conversa fiada com o professor, o diretor, o supervisor, colou. Você chorou aquela lágrima de crocodilo, ele acreditou. Você pode ter tido aquela conversa fiada com o pastor, jurou de pé junto, e colou. Que eu olho na sua carinha, aquela carinha de santo, com a auréola em cima, eu falo, não pode ser uma coisa dessa. Colou. Mas diante de Deus, não vai ter como dar carteirada em Deus. Não vai ter como a gente falar, Deus, seguinte, ó, eu sei que está tudo errado, mas tem uns trocos sobrando aqui, o senhor não quer um cafezinho? Me libera aí a entrada, Deus. Prometo que nunca mais, eu não vou dar trabalho aí no céu, pode ficar tranquilo. Tudo aquilo que eu fiz na terra, me arrependi, agora eu estou arrependido. O senhor me aceita aí que... Meus irmãos, não vai ter como dar carteirada em Deus.
E uma coisa interessante é que não é só ter consciência disso, não. Não é só ter consciência que esse dia vai chegar. É ter uma vida, certeza que o seu nome está escrito lá no livro da vida. Você viu que a Bíblia diz? Que diante desse trono, aí no versículo 12, finalzinho do 12 diz assim: então se abriram os livros, e ainda um outro livro. Está falando de 2 livros que tem. Um livro é sobre a sua vida narrada, escrita do seu nascimento, da sua concepção, até o fim dela. Tudo. E eu imagino, né? Vamos ilustrar. Você está lá vendo a tua vida, passando num telão lá, você nascendo. Aí vê você fazendo aquela coisa boa, né? Obedecendo, por exemplo. E você já, opa, coisinha boa para mim, né? Olha lá Deus, né? E de repente viu você dando aquela, pegando o lanchinho do amigo, né? Ou então viu você enganando alguém, contando uma mentira. Viu você se prostituindo. Opa, lá, meu Deus, vergonha estar na presença de Deus e vendo aquilo ali. Mas Deus já está vendo, meu amado. A gente só disfarça que Ele não está vendo, mas Ele já está vendo. E aí você vê passar toda a sua vida. E sabe a pergunta que Deus vai fazer? Ele vai perguntar assim: o nome desse está escrito no livro da vida? Ele vai olhar aquela vida, ele vai falar assim: bom, esse tropeçou numa vírgula, ou tropeçou um parágrafo inteiro. Para Deus isso não é tão importante. O que importa é o seguinte: em algum momento da vida dele, em algum momento da história dessa pessoa, ele reconheceu, ele entregou a vida dele para mim, ele se arrependeu de fato dos pecados dele, e ele mudou de vida, tomou consciência e agiu em algum momento da história. Ah, sim, esse tem o nome escrito no livro da vida. Aí você vai fazer assim, ufa. Meu querido, vai ter, eu imagino assim, um grande temor no nosso coração. Porque ali, se o nosso nome não for achado no livro da vida, não vai ter mais conversa. E aí não tem como falar mais, não. Deus, Ele é amoroso. Deus é amoroso, olha aí o amor dele para você. Você tem a hora que você quiser para se arrepender. E Ele te dá mais uma chance, você erra, Ele te dá mais uma chance, você erra, Ele te dá mais uma chance, você erra, Ele te dá mais uma chance até o final. Mas duro se você for pego de calça curta. Duro se você for pego na hora errada. Ou então se arrependendo falsamente. Se arrependendo de uma maneira que diante dele não é um arrependimento genuíno e verdadeiro. Eu gosto de ver pessoas se arrependendo de verdade, se convertendo de verdade. A gente vê isso nos olhos da pessoa. Agora a gente vê também algumas pessoas que às vezes se arrependem, mais ou menos. Né? Não se arrependeu 100%, mas se arrependeu 50%, 60% ou até 90%. Mas não vai adiantar. Tem que ser 100% de arrependimento e o teu nome tem que estar escrito lá no livro da vida. A salvação, fala comigo, a salvação é pela graça de Deus. O amor dele já está aí. Olha, o cuidado dele, a graça dele está aí para você, disponível a hora que você quiser. A paciência dele com você. Mas naquele grande dia, meu irmão, eu quero que você imagine assim, olha, talvez algumas pessoas não tenham esse temor porque não sabem, que é isso, eu sou jovem, vou viver muita vida ainda. Não sabe ainda. Mas quando você está em risco iminente, até o ateu, na hora do acidente, fala assim, meu Deus! Até o ateu, ele vai gritar, meu Deus, né? Na hora do aperto, ele grita, meu Deus. Nós precisamos estar preparados. Muitos até dizem, meus irmãos, meu nome está escrito lá no livro da vida. Né? Porque conhece a palavra, sabe que nós podemos ter certeza da salvação. Então até dizem, não, meu nome está lá, escrito no livro da vida. Mas eles não passam tempo com Deus. Não ora, não lê a palavra. E principalmente, como foi lido aqui em Deuteronômio 28, não obedece a palavra.
O que adianta você saber a palavra de Deus igual um papagaio? Né? Repetir um capítulo da Bíblia de cor. É até bonito de ver, dá vontade de gravar. E você não conseguir praticar uma vírgula. Você não botar em prática uma vírgula. Você aprendeu recentemente, eu falei sobre isso, ó, família de sucesso. Você pode ter uma família de sucesso, mas a família de sucesso não está em vir no culto da família de sucesso, está em praticar os princípios que foram ensinados na palavra de Deus. Se você pratica, colocar em prática, e meus irmãos, não é só para você não, para mim também. Para todos nós, para aquele que é líder e para aquele que está chegando à igreja. Todos nós botar em prática, obediência à palavra de Deus. Então a pessoa fala, não, eu estou salvo, mas não vê, e a pessoa não passa um tempo na presença de Deus. Ao contrário, já assistiu toda a saga desses filmes que tem hoje em dia, Crepúsculo já assistiu inteiro, e eu nem sei que filme que tem, eu só assisto Peppa, você sabe disso. TV, internet, está logado, está ali 24 horas. Também, meus irmãos, acha que o nome dele está escrito no livro da vida, mas não é testemunha. Olha, eu estava brincando com algumas pessoas, que um dia eu conheci uma pessoa, há muito tempo atrás, lá em Barbacena. Conheci uma pessoa, meu querido, que, olha, eu olhava ele, eu me empolgava na hora do louvor. Porque eu nunca vi uma pessoa tão entusiasmada na hora do louvor. Tenho certeza que se ele fosse mais jovem, ele faria parte da coreografia. Porque, olha, você olhava para ele, dava vontade até adorar a Deus. Que era com tanta empolgação para adorar a Deus. E fechava os olhos e dava glória a Deus. E se você chegasse pertinho, talvez estava até escorrendo uma lágrima na hora da adoração. Pulava e dançava, batia a palma mais forte que todo mundo. Mas eu também nunca vi uma pessoa para dar nó nos outros como aquele lá para vender um carro. Como deu confusão na igreja de carro que foi vendido, não foi cumprido promessa. E ficou devendo para não sei quem, enrolando o outro, e devendo documento para o outro. Mas na hora da adoração não tinha igual. Meus irmãos, o testemunho. E o testemunho, bonito, né? Ah lá, o pastor da igreja, mas está lá, maltratando os outros, brigando, contando mentira. E pior de tudo, nem se arrependendo disso. Não é o fato de nós errarmos, é o fato de não haver arrependimento. Não ganha nenhuma vida para Jesus, nunca ganhou. Não sabe nem o que é isso. Tem que ganhar? Tem que ganhar alguém para Jesus? Tem que falar de Jesus para as pessoas? Oh, que surpresa! Eu não sabia. Eu pensei aquela plaquinha ali, ganhar da igreja, significava alguma coisa que eu tinha que ganhar, dinheiro, presente. Eu até dava minha oferta esperando ganhar alguma coisa. Nunca ganhou uma vida para Jesus. Nunca nem tentou, arriscou. Falou, vou arriscar. Né? Uma pergunta aí para você no seu coração, não precisa levantar a mão. Qual foi a última pessoa que você ganhou para Jesus? E que você está cuidando dela, ou cuidou, está uma pessoa firme com Deus? Qual foi a última? E aí também as pessoas falam, meu nome está escrito no livro da vida, mas não é fiel, não é comprometido, não tem um caráter de Deus. Pelo contrário, tem um caráter escuso. Um caráter escondido ali, né? No oculto. Está bonito, faz de conta que é cristão, mas na hora que está na frente do computador, não aguenta ficar sem entrar naquele site indevido. Ou quando está diante de um dinheiro fácil, pensa assim, está dando bobeira, né? Perdeu. Né? Aí, perdeu. Né? Opa! Né? Na igreja, a palavra é muito educada, mas na rua, xinga todo mundo. É verdade, amado. Isso é mau testemunho. Falta do caráter de Deus na nossa vida. Agora, como que eu vou fazer? Me conformar com isso? Claro que não. Nós não devemos se conformar com esse mundo. Vamos transformar esse mundo. Vamos mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Porque nesse grande dia, Deus vai saber das suas peripécias. Deus vai saber de fato, Ele sabe de fato quem é você. E como que você vai se esconder dele?
Você vai falar assim, meu Deus do céu, eu estou aqui na fila e está chegando a minha vez. Cadê o pastor? Cadê meu líder de célula? Agora que eu preciso dele, ele não, pelo amor de Deus. Faltava só 3 células no mês. Pelo menos uma no mês eu estava lá e agora que eu estou precisando dele aqui para falar que me conhece. E muitos vivem enganados. Vem à igreja, frequenta, participa, assíduo, mas não bota nada em prática, achando que Deus vai relevar no grande dia a vida dele, porque ele foi na igreja no domingo. Fui na igreja no domingo, todo domingo, né? Excelência, todo domingo eu não faltava, mas nunca colocou uma vírgula em prática, nunca. Vai falar, Deus, mas eu estava lá na igreja. Ou, às vezes vamos lá, até um líder, né? Vai falar assim, a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia fala. Pessoas que não valorizam o reino de Deus, não valorizam o que Deus fez por nós. Sempre tem outras coisas para fazer. Eu queria até me comprometer mais, só porque eu tenho tanta coisa para fazer. Hoje até as crianças estão assim, tem tanta coisa para fazer. É escola, é reforço à tarde, é não sei o quê, natação, inglês, tem que completar o joguinho que começou na internet. Não pode perder o dia, tem que entrar no Facebook, pensa que é fácil ficar entrando no Facebook todo dia e checando a vida de todo mundo. Tem que responder todas aquelas mensagens do WhatsApp. Então não dá tempo, pastor, eu queria até me envolver mais. Mas eu tenho tantas coisas para fazer. Está dizendo assim, Deus, eu valorizo o Senhor, mas sabe o que é? Tem muita coisa nesse mundo que eu tenho que fazer. Bem no Campeonato Brasileiro, o Senhor quer me converter? E os jogos que eu tenho que acompanhar, não posso perder um lance. Como que eu vou comentar com meus amigos? Deus, logo hoje, que é o final da novela. E assim por diante, meu querido, a gente deixa de valorizar. Não existe um cristão genuíno que não teve que perder algo em prol do reino. Eu demorei muito para se converter, meu irmão, eu demorei. Eu sou uma exceção nisso aí, porque eu acho uns 2 anos para me converter. Paciência comigo, viu? Trem chato de se converter. Mas enfim, um dia eu me converti. Quando eu me converti de verdade. 2 anos que eu estava convertido na igreja. Eu não tinha nem muita coisa para largar, mas o que eu tinha eu larguei. Falei, Senhor, a minha vida é toda do Senhor. Eu vou me lançar nesse rio, eu não sei nem para onde vai, mas eu vou pular nesse rio. Desse jeito, eu nem pensava o que ia ser da minha vida na frente. Porque eu achava que era melhor ganhar o reino e perder minha vida, do que ganhar minha vida e perder o reino. Parece doideira? Parece, mas é assim que é. Porque nesse grande dia, vai se nós estamos valorizando o reino de fato. Muitos dizem, meu nome está escrito no livro da vida, mas não tem um temor no coração. Ô pastor, desculpa aí, mas pelo amor de Deus, aquela pessoa lá e solta o palavrão. Não se preocupe, nem se importe com a eternidade. Aliás, eu duvido que alguns até pensem na eternidade. E nesse grande dia, o seu livro vai ser aberto, o livro da vida vai ser aberto. E a palavra de Deus diz, no versículo 7 do 21, diz, o vencedor herdará essas coisas. Meus irmãos, lá não vai adiantar, como eu disse, você dizer assim, mas Deus ama todos, vai me perdoar. Né? É aquela desculpa que todo mundo diz assim, eu não sou tão ruim. Quer dizer, ele não é bom, mas ele não é tão ruim. Não é verdade? Ele não é tão ruim, ele é mais ou menos. Eu não errei tanto, Deus, eu não errei como aquele meu vizinho lá, aquele lá, pelo amor de Deus. Aquele lá não valia nada. Mas eu errei um pouquinho, mas nem tanto assim. Deus vai ter uma misericordiazinha de mim, né? Eu fui na igreja, eu estava na célula, eu fui até no encontro com Deus. Sou amigo do líder, amigo do pastor, amigo de pessoas de Deus, mas nunca colocou um negócio em prática.
3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas haverá nesse grande dia. Aquelas pessoas que de fato nunca quiseram nada com Deus, mas ouviram falar da palavra e vão estar lá. E vão ser julgados, e Deus vai perguntar, o nome dele está aí? Não está. E esse aí então, a eternidade dele vai ser no lago de fogo do enxofre. Lá o sofrimento é eterno. Né? Até algumas pessoas às vezes que querem se matar, elas falam, eu quero acabar com o meu sofrimento. Não, você vai acabar nada. Você vai piorar o seu sofrimento e pior, o seu ainda aqui tem uma solução. Agora lá depois é eterno. Para sempre. Então esse é um tipo de pessoa, vai estar diante de Deus e, infelizmente, a misericórdia de Deus está aqui disponível para todos nós, agora, hoje. Deus não está sendo injusto, está aqui agora. Tem um outro tipo de pessoa que é o enganado, né? É aquele que acha que está na presença de Deus, mas não está. É o que eu estou falando aqui, aquela pessoa que até tem uma vida religiosa, mas não está na presença de Deus. E esses daí, a Bíblia diz que vai chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu preguei no seu nome, eu expulsei demônios no seu nome, eu curei pessoas no teu nome. E Deus vai falar assim, mas eu não te conheço. Está dizendo de que tipo de pessoa? Está dizendo essas pessoas que fizeram as coisas para a sua glória, própria glória, ou fizeram, foram até uma bênção na vida de outras pessoas, mas ele de fato. Você vê a qualidade da pessoa, ó, pregou, expulsou o demônio, orou, pessoas foram curadas. Quem que parece uma pessoa assim? Um líder, né? Parece até um pastor, não parece? Não é? Olha o temor que tem que ter no meu coração. Já pensou? Você chegar lá e Deus fala assim, eu não sei quem você é. Você fez tudo isso, amém, no meu nome é poderoso. Mas eu não sei quem de fato você é. Está escrito o nome dele no livro da vida? Não está. Ele fez a oração de entrega, ele foi na frente, ele usava o nome de Deus, mas não estava na presença de Deus. E vai estar aquela outra pessoa, a terceira pessoa que vai estar nesse grande dia. A pessoa, o cristão genuíno. Talvez ele não é nem conhecido de muitos, mas, meus irmãos, é genuíno, é verdadeiro, está na presença do Senhor, tem prazer da presença de Deus, tem temor no coração. Se ele peca, ele sente a tristeza de ter entristecido o coração de Deus. Sabia que o Espírito Santo está aqui, né? Quando a gente peca, o Espírito Santo diz a palavra, ele se entristece. Puxa, o que está acontecendo? Que tipo de pessoa você é? Como que você está diante de Deus? Aquelas pessoas que... Eu tenho uma conhecida, uma amiga, serve a Deus, e ela trabalha na UTI. Eu falo para ela assim, você é uma privilegiada para ganhar a vida para Jesus. Porque sabe que a UTI a pessoa está num risco, não é verdade? E muitos falecem. Eu falo, a oportunidade de você pregar a palavra e já levar alguém para o céu, porque se a pessoa aceitou Jesus ali, e se ela morrer, ela vai para o céu. Agora, e se não morrer? Ela aceitou Jesus, de repente você vem aqui na igreja e entregou a vida para Jesus, você não morreu ainda, graças a Deus. E agora? Agora você tem que se santificar. É o segundo passo. Santificar significa mudar a nossa vida. Significa agora que você tem que servir também. Servir a Deus de coração, com todo amor.